beleza? Deixa eu iniciar aqui, deixa eu ver. Pronto, tá funcionando, tudo certo no Facebook também. Que bom, que maravilha estarmos de volta, juntos, avançando aí nos nossos estudos teológicos, aprendendo cada vez mais, como diz a Bíblia, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É isso que a gente está fazendo aqui. Voltamos de férias, vamos avançando aqui, sempre buscando o aprimoramento, o manuseio com excelência dessa palavra tão maravilhosa que é a palavra de Deus. Feliz demais de retornar com vocês. Confesso que estava com saudade do nosso tempo aqui, do nosso momento. Acabou as férias, glória a Deus, aleluia. Vamos voltar ao trabalho, vamos avançar juntos aqui. Feliz demais. Bom, eu visitei aqui as minhas anotações, e no final da última aula nossa, ao sair de férias, eu disse que retornaríamos falando sobre o capítulo 4 da unidade 1, do nosso livro, que fala sobre a degradação da semelhança divina provocada pelo pecado, a semelhança divina no homem. Deus criou o ser humano, a sua imagem, conforme a sua semelhança, para que dominasse, governasse e reinasse. Essa semelhança, ela sofreu uma desconfiguração, ela sofreu uma degradação provocada pelo pecado. E é sobre isso que nós iremos começar a falar. Tem gente chegando aí, o Henrique está chegando, bem-vindo Henrique, Deus abençoe. E nós, voltando aqui, falando sobre esse assunto, eu digo a vocês que o pecado ele é tanto um ato como pode ser um estado. O pecado ele é tanto um ato como também ele pode vir a ser um estado, Como rebelião contra Deus, ele é um ato da vontade do homem, isto é, o homem peca e naturalmente se rebela contra o Criador. Então, como rebelião contra a lei de Deus, a sua palavra, isto é, eu já expliquei para vocês aqui a diferença de pecado, iniquidade e transgressão. Transgressão é você, a própria palavra já por si só, ela nos orienta, nos instrui. Transgressão é você passar de um limite estabelecido. Toda vez que existe um limite estabelecido e alguém passa desse limite, essa pessoa transgrediu. Exemplo lá no Éden. Deus diz, de todas as árvores comerás livremente, mas tem uma única árvore que vocês não poderão comer dela. O homem usufruiu daquilo, comeu do fruto daquela árvore, ele transgrediu. Por quê? Porque Deus diz para não fazer. Ele fez, passou desse limite, transgrediu. Então, como rebelião contra a lei de Deus, é um ato da vontade do homem. Como separação, vem a ser um estado. Deixa eu explicar. Pecar, todo ser humano está sujeito e vai pecar. O único que não pecou ao passar por esse plano, por essa existência terrena que nós estamos, foi Jesus. E graças a Deus por isso. Todos nós outros não apenas estamos sujeitos, mas de fato pecamos. Ok?
A própria palavra de Deus diz que quem diz que não peca já pecou. Pecou por dizer que não peca. Ok? Porém, tá? Existe uma consequência que se torna um estado. Quando a pessoa permanece no pecado. E aí se estabelece uma separação. Isaías vai dizer isso. Tá? Isaías vai dizer: eis que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir, e nem as suas mãos encolhidas para que não possa salvar. Mas os vossos pecados e as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, existe essa separação de Deus quando o pecado ele é repetidas vezes cometido, e aí se estabelece como um estado pecaminoso, que nós chamamos, na verdade, né, de um dos estágios do pecado, porque o pecado ele tem 3 estágios. O estágio inicial, né, número 1, é o próprio pecado, que significa o quê? Omartia no grego, que é errar o alvo. Então tudo aquilo que nos tira de Jesus, né, é pecado. É pecado. Tá? O segundo estágio do pecado é a chamada iniquidade. O que significa iniquidade? É o pecado consciente. A pessoa planeja como vai pecar. Ela arquiteta o pecado. Aí já está no segundo estágio. Tá? É quando a pessoa torna normal aquilo que é pecado. Isso é iniquidade. Então vai aí essa definição de iniquidade para vocês. Tá? Iniquidade é tornar comum aquilo que é pecado. E o terceiro estágio do pecado é a chamada transgressão. A transgressão, como eu disse no início, tá? Ela significa passar de um limite estabelecido. Deus estabeleceu um limite, vou repetir: de todas as árvores do jardim comerás livremente. Aí o homem foi lá, a única que Deus diz não toca, não usufrui, não come, ele foi e tocou. O que o homem fez, o que Adão fez? Transgrediu, passou do limite. Tá? Então esses são os estágios do pecado. E quando o ser humano ele está tornando de maneira consciente, tá, comum, errando deliberadamente, ele está tornando o pecado como um estado pecaminoso. E aí acontece a separação, tá, entre o homem e Deus. Vamos avançando aqui. Dito isso, nós temos aqui claramente uma dupla consequência. Tá? Nós temos aqui uma dupla consequência do pecado. O pecado traz o mal sobre si mesmo. Por quê, professor? Por causa das más ações. Tá? É a própria consequência do ato pecaminoso. Ele traz sobre si essas consequências das más ações e incorre em culpa diante dos olhos de Deus. Portanto, o homem, mesmo com a degradação da semelhança perfeita de Deus provocada pelo pecado, olha como Deus é tão bom, como Deus é tão misericordioso, tá? Ainda o homem é considerado uma criatura à imagem e semelhança de Deus. Vamos para 2 textos bíblicos. Vamos ler 2 textos bíblicos. Acompanhem aí, fiquem com a Bíblia, tá, em mãos, para a gente acompanhar esses 2 textos bíblicos. O primeiro
é Gênesis capítulo 9, versículo 6. Livro do Gênesis, capítulo 9, versículo 6. Quem encontrou? Gênesis 9, 6. Abre o áudio e lê pra gente. Por favor. Quem encontrou pode ler. Encontrou aí? Acho que é aqui. Irmão Henrique, vai ler? Posso ler sim, com certeza. Já cheguei, estava esperando. Pode Gênesis 9, 6, está chegando o áudio aí? Tá, perfeito. Tá chegando perfeitamente. Pode ler. 9, 6. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Isso. Lê agora pra gente. Vamos ler um outro texto. Tiago 3,9. Lá, vamos agora para o Novo Testamento, né? Aquele negócio que eu falei para vocês que é bom a gente fazer. Pega uma referência do Antigo e uma referência do Novo. Tiago 3,9. Tiago 3,9, isso. Vamos lá, Tiago 3,9. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçamos os homens feitos à semelhança de Deus. Olha aí, no texto do Gênesis, o homem, claramente, mesmo após essa degradação da semelhança divina provocada pelo pecado, é apresentado como a imagem de Deus. No texto de Tiago, como a semelhança, tá? Então, mesmo imerso nessa degradação, pela bondade, pela misericórdia, pelo amor de Deus, o homem ainda é considerado uma criatura à sua imagem e semelhança. Paulo apresenta, portanto, aos crentes em Roma, gente, tanto os judeus como os gentios, Jesus Cristo como o único capaz de tornar possível a restauração completa da semelhança divina no homem. Esse é o papel de Paulo, inclusive é o mesmo de Jesus. Se você ler Lucas capítulo 19, versículo 10, já ensinei isso aqui para vocês, tá? O texto vai dizer que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Não é quem, é o que. E eu já ensinei, reitero, que o que se perdeu lá no Éden. Onde se perdeu? Lá no Éden. O que se perdeu? Essa semelhança, tá? Que foi desconfigurada pela consequência do pecado. Quem pode restaurá-la? O Filho do Homem. O Filho do Homem veio restaurar, veio restituir aquilo que se perdeu lá no Éden. Em Jesus e apenas nele, essa semelhança divina, essa comunhão, esse contato, esse desfrute, né? essa comunhão pode ser restaurada. Esse é o papel de Paulo, um dos objetivos de Paulo escrevendo aos crentes de Roma. Tá? Deu para pegar até aqui, tranquilo? Lucas 19, 10. Lucas capítulo 19, versículo 10. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Maravilha? Glória a Deus? Amém. Tranquilo até aqui? Vamos avançando? Vamos lá então, ó. Agora nós vamos falar de um outro ponto, também muito importante, que é a justificação pela fé. E aqui não é apenas um assunto importante, tá? É um dos principais assuntos abordados pelo apóstolo Paulo na sua carta à igreja de Roma. Ok? Então é um dos principais assuntos da carta aos romanos. A justificação
pela fé, tá? Vamos lá então, vamos avançando aí. Vocês já sabem, a nossa dinâmica aqui, ela é bem participativa. Em qualquer momento que vocês quiserem, né, participar, basta abrir o áudio e participar, tá bom? Eu vou falando aqui, mas qualquer dúvida, não entendeu com clareza algum assunto, algum ponto, algum tópico, a gente revê aqui, a gente revisita aqui o ponto em questão e tenta explicar de uma outra maneira, ok? Vamos lá, vamos avançando aí. A justificação pela fé. Tá? A justificação, gente, é realizada no homem por meio da fé. Tá? O apóstolo Paulo trabalha em Romanos a justificação pela fé. De que maneira Paulo faz isso? Olha que interessante como Paulo faz isso. Para Paulo trabalhar a justificação do homem em Romanos, a justificação pela fé, primeiro, Paulo leva a humanidade para o banco dos réus. Depois que o ser humano está sentado no banco dos réus, né, Paulo vai provar que todo ser humano pecou, que toda a humanidade está debaixo da condenação do pecado. Então Paulo leva a humanidade para o banco dos réus e diz assim: humanidade, seres humanos, vocês estão condenados. Alguém poderia perguntar: por que, Paulo, nós estamos condenados? Aí Paulo diria assim: porque o salário do pecado é a morte. É a morte. Então, a humanidade está debaixo da condenação do pecado, né? A humanidade pecadora é levada ao tribunal e lá ela é condenada. Já com a humanidade no banco dos réus, o apóstolo Paulo vai trazer essa prova de que estamos condenados. Romanos 6, 23. Tá? Para esse homem que foi levado para o banco dos réus, para esse ser humano, para a humanidade que foi levado para o banco dos réus e provado a sua culpa, a sua condenação, Paulo apresenta e trabalha nos capítulos 4 e 5 de Romanos a justificação. E ele trabalha essa justificação dizendo que ela é pela fé. Agora, parem para pensar, que justificação há, gente, para alguém que já foi condenado? Que justificação há para alguém que a sentença foi dada, o martelo foi batido e a sentença foi decretada? Culpado, condenado, né? Imaginemos um ambiente jurídico, um ambiente que a pessoa ela é condenada, né, dentro da estrutura nossa, juridicamente falando. Essa pessoa pode recorrer, dependendo aí, a possibilidade de recorrer são várias, em primeira, segunda, terceira instância, e vai recorrendo. Agora, como essa humanidade, como esse homem, esse ser humano, pode recorrer se quem condenou está acima de tudo e de todos e acima dele não existe ninguém? Não existe nenhuma instância acima do eterno, acima do divino, acima do sagrado, acima de Deus. Vai recorrer a quem? Se foi o próprio Deus quem condenou. O salário do pecado é a morte. Foi a sentença.
Aí como Paulo trabalha isso? Paulo trabalha essa justificação para esse ser humano que foi condenado pelo pecado. Pela fé, através de Jesus, esse ser humano, ele é justificado em Jesus, através de Jesus e por Jesus, unicamente por Ele, apenas por Ele. Esse ser humano, a humanidade é justificada através do seu sacrifício, através da sua entrega. Aquela cruz era nossa, aquela morte, quem deveria ter morrido no madeiro éramos nós. Quem deveria ter sido castigado éramos nós. Aqueles açoites, as chibatadas, a coroa de espinho eram todas nossas. Mas Ele, em nosso lugar, se entregou como sacrifício para que nós pudéssemos ser reconectados novamente com Deus. Amém? Maravilha? Ô, Tiago, Oi, Gabi, pode falar. eu tô lendo um livro do pastor Luciano Subirá, é Até que Nada Mais Importa. E ele dá um exemplo muito interessante, lembrei agora do que você falou. Ele fala assim, que imagina que a polícia foi chamada para atender uma ocorrência numa casa e o ladrão tá lá dentro da casa. E quando a polícia entra para prender o ladrão tá morto. Daí ele fala assim, que condenação há para quem já tá morto? É. Então, morreu, não tem mais condenação. Então ele dá o exemplo que nós morremos com Cristo, mas nós também ressuscitamos com Cristo. Então, quando você é uma nova criatura, não tem mais condenação. Exatamente. Exatamente, perfeito. Inclusive, quero aproveitar, antes de continuar aqui, e reiterar aqui, obrigado, Gabi, pela citação, tá? Esse livro que a Gabi citou aqui, Até que Nada Mais Importe, do pastor Luciano Subirá. Inclusive, não sei se dá para ver, não sei se dá para ver ali, tá aqui, deixa eu ver onde que tá, não vai dar para ver, tá ali, aqui, deixa eu ver, aqui assim, tá mais ou menos aqui assim, ele tá na lista de livros que eu vou reler, né? Vou ler ele novamente esse ano, livro muito bom, vale muito a pena, Luciano Subirá, tá? Até que Nada Mais Importe. É exatamente isso, por isso, ô Gabi, por isso que Paulo escreve em Romanos capítulo 8, versículo 1, que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Eu já ensinei vocês também que essa parte final do texto não está nos originais, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não está nos melhores originais, tá? Nos códex que nós chamamos, que são as cópias dos originais, tá? Então o texto na sua versão original está: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Por quê? Porque já morreram em Cristo, se tornaram nova criatura. A condenação do pecado não tem poder mais sobre nós. É isso que Paulo está trabalhando. Tá? Obrigado pela participação. Então, fica aqui as referências, tá? Para vocês, inclusive Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5 e versículo 1, tá? A ideia de Paulo da justificação pela fé, tá? E pela fé somente. É uma das frases, né, mais conhecidas de Lutero. Tá? Martim Lutero, né, teve as escamas dos seus olhos removidas quando leu exatamente
esse texto que Paulo trabalha a justificação pela fé. Tá? Vamos ler esse texto. Vamos lá. O justo pela fé viverá. Romanos, capítulo 1, versículo 17. Romanos, capítulo 1, versículo 17. Né? Foi lendo este texto que Lutero começou a revolucionar o seu tempo. Vamos lá. Achou? Lê pra gente. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. É lógico, lá em Abacuque 3,4 aparece esse mesmo texto, é de lá que Paulo pega a ideia. Abacuque vai dizer que o justo pela sua fé viverá. Tá? Então esse texto é tremendo, né? Tremendo, tremendo, tremendo. A gente viu o que a carta aos Romanos fez ao longo da história da igreja, tá? E esse texto em particular também foi um divisor de águas na vida de muita gente que marcou o seu tempo, marcou a história. Abacuque 3,4 também fala exatamente isso. Ok? Então vamos avançando aqui na ideia da justificação. Só que agora, a justificação dentro do plano de salvação. A justificação dentro do plano da salvação. Tá? Já dentro do plano da salvação, tá? A gente trabalha dentro da ideia de um processo. Tá? A salvação, ela pode ser encarada como um processo. Tá? Deus pode fazer do dia para a noite absolutamente, totalmente tudo que Ele quiser? É claro que pode. Deus tem poder para fazer? É claro que tem, a gente não nega isso em momento algum, gente. Tá? Mas a salvação, ela acontece em um processo, mas exatamente em 3 etapas, que nós chamamos de salvação em 3 etapas, que no conjunto da obra resulta na redenção, isto é, a salvação eterna, a redenção, a eternidade ao lado do Criador e do Eterno. Para entendermos o plano de redenção de Deus para nós usaremos aqui em princípio 3 palavras gregas que definem esse gigante processo da salvação, ok? Primeira palavra é a palavra grega agorazo, tá? Agorazo. Vamos lá. Agorazo significa, gente, ir ao mercado de escravos. Agorazo significa ir ao mercado de escravos. Ok? Segunda palavra grega, exagorazo. Exagorazo. Eu ia citar aqui uma expressão, mas a dica que eu sempre dou, lógico, vocês têm o livro aí em mãos e eu trabalho isso no livro, tá? Mas quem estiver anotando aí, tá? Exagorazo é com X, tá? Exagorazo. Então a dica que eu dou, antes que eu me esqueça, a dica que eu dou quando aparecer algumas palavras assim, é para você escrever do jeito que pronuncia, tá bom? Por quê?
para quando você for pesquisar, revisitar essa anotação, você vai conseguir pronunciar. Bastará você ler, tá bom? Então, a dica que eu dou em princípio é você escrever do jeito que pronuncia. Exagorazo. Vamos lá. Exagorar significa ir ao mercado de escravos, assim como agorazo, porém com uma diferença. E comprar o escravo. Então, exagorar significa, vamos lá, ir ao mercado de escravos e comprar um escravo. Ok? Essas duas expressões eram duas expressões conhecidas no mundo antigo e que de fato aconteciam. Os senhores iam até o mercado, agorazo, compravam um escravo, exagorazo, era comum. Eram duas expressões conhecidas. Não é nenhum segredo, nenhuma descoberta que nós estamos fazendo aqui. Eram duas expressões comuns. Agorazo, ir ao mercado de escravos. Exagorazo, ir ao mercado de escravos e comprar um escravo. Ok? Jesus aparece em cena e realiza o chamado lutro. Lutro, com 2 Os, tá? Lutro, O e outro O aí, tá bom? Lutro. Significa ir ao mercado de escravo, agorazo. Comprar um escravo, exagorazo. Qual a diferença de Jesus para todos os outros? Que Jesus, além de comprar o escravo, ao comprá-lo, ele fazia o lutro, que significa colocá-lo em liberdade. Jesus comprou e deu liberdade para o escravo. Aí o escravo dizia: não, o senhor é meu dono, o senhor me comprou, eu não vou te largar, você é o meu dono. Aí Jesus vai dizer, em João capítulo 15, versículo 15, assim: não vos chamarei mais de escravo, porque o escravo não sabe o que o seu senhor faz, mas vos chamarei de amigo. Você tem razão, eu te comprei, paguei um alto preço por você na cruz. Mas tem uma coisa, eu não quero você me servindo por obrigação. Eu te quero me servindo por gratidão. Eu não quero ser apenas o seu senhor, quero ser o seu amigo. Eu quero que você me sirva por livre e espontânea vontade. Isso se chama lutro. Ir ao mercado, comprar um escravo, pagar um preço por ele e dar a ele liberdade. Então, dentro do processo de salvação, nós estamos vendo a justificação atuando, em princípio, com essas 3 palavras gregas. Tá? Agora, é interessante que o Dr. Russell Shedd, tá? O Dr. Russell Shedd, ele trabalha a salvação em 3 etapas, como eu disse a vocês no início. O Dr. Russell Shedd, ele diz que a primeira etapa da salvação acontece quando nós nos entregamos a Jesus. Uma linguagem mais comum para nós
é quando a pessoa, ela aceita Jesus, né? Ela entrega a vida dela para Jesus. Ali, a pessoa, ela é livre da condenação do pecado. Lembra do texto de Romanos? O salário do pecado é a morte, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, quando a pessoa entrega a vida dela para Jesus, ela é salva da condenação do pecado. Aí o Dr. Russell Shedd, ele vai trabalhar a segunda etapa da salvação, que é durante a nossa caminhada cristã, né? A caminhada da vida cristã. E o Dr. Russell Shedd diz que nesse processo da nossa caminhada com Jesus, nós somos salvos dos maus hábitos. É o que Paulo vai trabalhar, dizendo assim: aquele que mentia, não minta mais. Antes, fale a verdade. Aquele que roubava, não roube mais. Antes, trabalhe. O que é isso? É a salvação dos maus hábitos. Quando nós nos entregamos para Jesus, ele nos salva da condenação do pecado. Mas ainda existem uma série de questões em nós, que era mania, costume e hábitos. Coisas que nós fazíamos que desagrada a Deus e está indo contra a palavra de Deus, né? Que entristece o Espírito Santo, e todas essas coisas nós vamos sendo salvos, livres, libertos dessas impurezas. É o que nós chamamos de salvação dentro desse caminho da vida cristã. Tá? Então, nós somos salvos dos maus hábitos. E terceira etapa da salvação trabalhada pelo Dr. Russell Shedd. Ele diz: seremos salvos eternamente um dia. Quando? De duas uma. Se de maneira coletiva, né, no momento do arrebatamento da igreja, seremos arrebatados. Aí seremos salvos eternamente. Ou de maneira individual, se Jesus nos chamar, né, se Deus nos recolher e nos levar para junto de si, através da morte, né, a pessoa será salva eternamente. Tá? Então, eu sou salvo ou estou salvo? Estou salvo. Para o Dr. Russell Shedd, serei salvo eternamente quando? De duas uma, como eu acabei de dizer, ou de maneira coletiva através do arrebatamento da igreja, ou individualmente através da morte, porque quem crer, ainda que esteja morto, viverá, porque após a morte física existe uma eternidade nos aguardando. É por isso que Paulo declara que para ele o viver é Cristo e o morrer é ganho, é lucro, porque a morte não é o fim para aqueles que estão em Cristo, é apenas o início de uma eternidade ao lado do Criador. Tá dando para entender? Maravilha? Excelente, excelente. Maravilha, maravilha. Então tá aí, né, a justificação sendo trabalhada dentro do plano da redenção, né? E é interessante que aí eu trabalho também no livro, eu me aprofundo nisso um pouco mais no livro, tá? Eu também trabalho aí a ideia do Dr. Meyer Pearman. O Dr. Meyer Pearman, ele pega cada uma dessas etapas da salvação, trabalhada pelo Dr. Russell Shedd, né? E, por exemplo, Meyer Pearman,
ele pega a primeira etapa que o Dr. Russell Shedd trabalha, que é a salvação da condenação do pecado, né? E ele diz que essa salvação, né, é para iniciarmos, é para começarmos, né? É para você dar os primeiros passos. E isso ele chama de libertação. Ele chama de libertação. Meyer Pearman, né, ele chama essa salvação da condenação do pecado de libertação. A salvação dos maus hábitos, que é o segundo estágio que o Dr. Russell Shedd trabalha, né, o Dr. Meyer Pearman chama de santificação. Olha que interessante. Então você é liberto, e após a libertação da condenação do pecado, você santifica a sua vida. E a terceira etapa, né, o terceiro estágio trabalhado pelo Dr. Russell Shedd, que é a salvação eterna, o Dr. Meyer Pearman diz que é a redenção. Então, para o Dr. Meyer Pearman, você é salvo do pecado e da condenação dele, ou seja, você é liberto. Depois de liberto, você busca a santificação. Por que buscar a santificação? Para o Dr. Meyer Pearman, para alcançar a redenção, a vida eterna. Porque sem fé e sem santificação, ninguém verá a Deus. Eita maravilha, hein? Certo? Meu Deus do céu. Já poderia acabar aqui a aula. Já poderia terminar por aqui mesmo. Que bênção, que bênção, que bênção, que bênção. Vamos lá, mas tem muita coisa boa ainda. A gente está só no começo. Doutor Thiago. Oi, pode falar. Tava avisando pra mim que falta 13 minutos, tá? Pra acabar essa aula. Quantos minutos? 13. 13 minutos? Pra acabar essa primeira... Ah, tá bom, agradeço. Me ajuda aí mesmo, eu agradeço, tá? Que na minha tela aqui não tá aparecendo. Eu agradeço pela ajuda. Tamo junto. Maravilha. Então vamos lá, vamos avançando aí. Eu, antes de avançar, só vou perguntar aqui. Deu para entender? Tranquilo? Como que tá aí? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguma participação? Vamos lá. Pastor, eu achei bem interessante, né? Tudo que está falando aí, termos de emprego, tudo interessante o que a irmã Gabi deu aí de exemplo, né? Só que tem umas colocações, assim, dentro do que está falando. Claro que no livro da Subirá, né, do pastor lá, falou do policial chegar e a pessoa está morta e não vai pagar ali porque já cessou, né? Não tem mais condenação. Perfeito, mas isso aí na parte física, né? Na lei dos homens. Na lei de Deus vai ter julgamento e a condenação, né? Na verdade, não sei como que as pessoas estariam, né? Ali, porque morreu aqui, beleza, no plano material, beleza, mas tem a vida. Ah, sim, deixa eu explicar. O exemplo que a irmã Gabi deu do livro, o pastor Luciano Subirá, ele dá esse exemplo, não que esse exemplo seja, como que eu posso dizer, o centro do assunto. É um exemplo para explicar o seguinte: se você está em Cristo, você morreu para esse mundo. Então, se você morreu para esse mundo, não há nenhuma condenação para você que está em Cristo. Agora, é lógico que as consequências das nossas ações é um fato, é a lei da semeadura. Aquilo que o homem semear, ele vai colher, né? Nós estamos falando em nível de salvação, não em consequência dos nossos atos e atitudes. Interessante. E aí essa parte do professor aí, as 3 fases, interessante, né? Estou liberto porque aceitei Cristo dos pecados. Mas eu tenho que fazer isso todo dia, porque a gente peca todo dia, todo momento, né? Então, sim.
E a gente tem que ter esse primeiro amor quando a gente aceita Cristo, maravilhoso, 15, 20, 30 anos atrás. Mas manter isso aí para a gente ser liberto, né, da escravatura, né, do pecado, como explicou muito bem. Depois desse processo de santificação, nos dias de hoje também é bem difícil, mas a gente tem que conquistar para depois ter a redenção. Bem interessante essa parte aí. A gente tem que estar atento mesmo, tem que estar ligado na palavra, na oração, porque senão é por isso que fala, né, por nós a gente não consegue nada. Se não for Deus ter feito sacrifício, nós ia pagar, né, pastor? E a gente ia estar condenado. Graças a Deus, né? Deus primeiro fez o homem perfeito, o homem pecou. Aí deu o seu filho pra gente salvar, segunda chance. E ainda tem muitos que vão se perder. Meu Deus, Maravilha. Vamos avançando aqui. Tá? Tem mais alguma participação, alguma dúvida? E aí eu vou para o capítulo 5 do nosso livro. Diz, irmão Marcos. Não, só opinião, então. Se deve estar faltando uns 5 minutos, já trofei. Quanto tempo que está faltando? Que daí, dependendo, eu já interrompo e inicio novamente. E no meu parece 9 minutos. 9? Vamos, como já é 8h30, vamos então finalizar, que daí eu volto novamente com um tempo suficiente aí para a gente concluir a aula, tá bom? Vou finalizar aqui então, ó. Ok. E aí a gente retorna, tá bom? Já mando o link lá no grupo já, calma aí. Já tem ideia do nosso próximo vídeo já? Não. São quantos livros? 24? 24. Nossa, não deve estar faltando uns. Vai esse ano inteiro. Não, calma aí, deixa eu ver, finalizar. Deixa eu ver. Google Meet. Reuniões. Epístolas Paulinas. Iniciar câmera, pediu para participar. Ok, deixa eu pegar o link. Vou mandar lá no grupo. Permitir. Ô Isaac, você conseguiu acessar com o link anterior ou com esse que eu acabei de mandar lá no grupo? Você acabou de mandar. Então tá bom. Maravilha. Valeu. Permitir. Tá todo mundo aí. Vamos lá. Vamos retornar agora com o capítulo 5 dessa primeira unidade. Eu vou pedir só uma licencinha para vocês, para eu pegar uma água. Esqueci de pegar um copinho de água, tá? É só um minutinho só, tá bom? Rapidinho. Pedir licença aqui no Facebook também. Já volto já. Só um minutinho. Quer uma água, Gilmar? Não, obrigado. Vou pegar uma água.
Maravilha. Muito obrigado, obrigado. Esqueci de pegar uma água. Vamos retornar aí. Capítulo 5, Gálatas. Vamos falar sobre um pouco aí de Gálatas agora, ó. Antes, terminamos Romanos. A primeira epístola de Paulo, terminamos. Maravilha? Já avançamos aí, né? Vamos para Gálatas agora. Vamos lá. Nossa, tava bem gelada a água. Deu até aquele negócio aqui assim. Nossa, Deus do céu. Como disse, estava trincando de gelado. Vamos lá, capítulo 5, Gálatas. Em Gálatas, gente, tá? Vocês podem verificar no livro. Eu trabalho a graça versus a lei. Por quê? Porque esse é o assunto principal de Paulo. Tá certo? É o principal assunto que Paulo trabalha na carta aos Gálatas, a igreja que estava na Galácia. Vamos aprender um pouco aí juntos sobre Gálatas. Graça versus lei. A carta aos Gálatas é um documento, ou é o documento do Novo Testamento mais inquestionável de Paulo, tá? Se você ler Gálatas capítulo 1, do versículo 1 ao 5, você vai perceber a notoriedade da autoria paulina desta carta. Tá? Nós vamos estudar em Gálatas um assunto que Paulo trabalha também em outras cartas, em suas epístolas. Porém, na carta aos Gálatas, ele se aprofunda nesse assunto. Então, por isso a gente dá essa ênfase aqui. E o que Paulo dá ênfase? A superioridade da graça em relação à lei. É isso que nós vamos estudar em Gálatas. Nessa trajetória nossa aqui, estudando a carta aos Gálatas, né, a igreja na Galácia, veremos algumas considerações sobre a igreja localizada lá na Galácia do Sul. Tá? Esse capítulo, nós vamos fazer algumas considerações, tá? Como, por exemplo, a salvação que nós acabamos de aprender em Romanos, que é através da justificação pela fé, não é um troféu para se ostentar, mas um presente que se recebe. Por quê? Porque se recebe por graça. Então, eu trabalho em Gálatas essa conscientização, tá? Que a salvação não é um troféu para se ostentar, mas um presente que se recebe. Por quê? Porque nós vamos trabalhar a superioridade da graça em relação à lei. Esse é o ponto central trabalhado pelo apóstolo Paulo ao escrever a igreja localizada na Galácia do Sul, aos Gálatas. Ok? Vamos avançando aí. Então, a igreja na Galácia, vamos ver aí um pouco sobre o destinatário e a data, né? Essa carta aos Gálatas provavelmente foi escrita por volta do ano
49 depois de Cristo, tá? 49 depois de Cristo. Eu vou fazer algumas outras considerações sobre isso, mas antes, né, deixa eu fazer algumas considerações aqui sobre a Igreja da Galácia, né? Gálatas deriva do título Pros Gálatas. Pros Gálatas, isto é, para os Gálatas. Essa igreja, essa região, é localizada na região ali da Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia, tá? onde estavam localizadas as igrejas destinatárias. Vamos ler alguns textos. Eu peço para que vocês fiquem com a Bíblia. Nós vamos ler alguns textos, tá? Alguém lê, por favor, Gálatas capítulo 1 e versículo 2, por favor. E todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Isso. Agora, aproveitando, Gabi, leia, por favor, por gentileza, Gálatas capítulo 3 e versículo 1. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Maravilha. Agora um outro texto. Vamos para um outro texto, tá? 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1. 1 Coríntios 16. Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. Maravilha. Por que eu pedi? Muito obrigado, tá, Gabi? Por que eu pedi para acompanharmos essas leituras? Pela colocação que eu fiz anteriormente. Tá? Eu disse a localização, a atual Turquia, tá? Onde estavam localizadas as igrejas destinatárias. Paulo claramente, nos textos que nós lemos, Gálatas capítulo 1, versículo 2, ele vai falar das igrejas. Então não existe uma única igreja que foi alvo do escrito de Paulo. As igrejas da Galácia, dessa região, recebeu a carta do apóstolo. Ok? Deu para entender? Assim como fica claro na leitura de 1 Coríntios capítulo 16, versículo de número 1. Dito isso, vamos avançando aqui, como eu já disse a vocês, a data da escrita se dá por volta do ano 49 depois de Cristo, porém, por isso eu disse que faria algumas considerações, porém, deixo aqui registrado a defesa de estudiosos, de eruditos, que acreditam na teoria chamada Galácia do Norte. Para esses estudiosos, a carta foi escrita por volta do ano 55 depois de Cristo. É uma data posterior. Preciso deixar aqui registrado
também, né, essa abordagem de alguns eruditos, de alguns estudiosos. Paulo escreve Gálatas com o propósito de ensinar os cristãos sobre a verdadeira liberdade cristã promovida pela graça de Deus. E aqui é interessante, porque Paulo, trabalhando essa liberdade que temos em Cristo, ele vai dizer, né, para que os crentes não usassem dessa liberdade para dar ocasião à carne. Olha que interessante. Paulo vai dizer, vocês são livres, mas não usem dessa liberdade para dar ocasião à carne, às questões carnais, à carnalidade, né? Paulo está trabalhando uma liberdade e não uma libertinagem. Que fique claro. Vale a pena pontuar isso. Tá? Então Paulo está dizendo assim, olha, em Cristo vocês são livres. Pela graça de Deus, né, manifestada a nós somos livres. Paulo está dizendo, a graça de Deus promoveu essa liberdade, a verdadeira liberdade cristã. Mas não usem dessa liberdade para dar ocasião à carne. Tá? Vivam de maneira digna de alguém que recebeu essa liberdade. Né? A graça, ela é de graça, mas custou caro. A graça é de graça, é um presente, mas não foi barato, não foi barata, custou um alto preço. E é isso que Paulo está trabalhando. Não usem da liberdade que vocês receberam como dádiva, como presente, para dar ocasião à carne, para viver de maneira que entristeça a Deus, entristeça o Espírito Santo e os leve para longe dele. Ok? Maravilha? Vamos lá. Vamos avançando aí. Paulo vai trabalhar também uma questão interessante, né? E ele vai falar sobre a graça de Deus, dizendo que ela anula a maldição da lei. Olha que interessante. A graça de Deus, ela anula. Acho que caiu a conexão do Valdeci. Bom, voltou aqui. Deixa eu só adicioná-lo novamente. Aí, pronto. Voltou. Então Paulo vai trabalhar a graça de Deus como um fator que anula a maldição da lei. Vamos lá. Vamos lá. Paulo sabia de experiência própria, porque era alguém, irmão Marcos, extremamente instruído dentro do judaísmo. Então ele vai falar isso com muita propriedade, né, de experiência própria, com lugar de fala, como dizem hoje, que a justificação pela lei implicava na observância de toda a lei. Então, se a pessoa ela tropeçasse em uma lei, já era. Ela estaria condenada pela lei, por toda a lei. Tá? Então, essa justificação pela lei obrigava a pessoa a observar todas as 613 leis, que eu já ensinei vocês aqui, apenas lembrando. Tanto as leis positivas, as 248 leis positivas, quanto as leis negativas, as 365 leis negativas. Deixa eu ver se eu fiz conta certa. Calma aí. Deixa eu ver se eu fiz conta certa.
Deixa eu ver aqui. 613? É, 613, me ajuda aí. Certo. 248 365. mais 365. Até que não tô ruim, né? Pronto, vamos lá. Quem é bom de geografia aí fez a conta rapidinho, né? Muito bom. Vamos lá. A observância de toda a lei, né? As positivas. Quais são as positivas, gente? Quem lembra? São aquelas acompanhadas de promessa, que a pessoa deveria cumprir. Honrará pai e mãe, se prolongarão seus dias na terra. Quais são as proibitivas, as negativas? Né? Aquelas que não deveriam fazer. Não matarás, não furtarás, não adulterarás e por aí vai. Tá? 613, eu lembro sempre que o decálogo, os 10 mandamentos, é um resumo das 613. E Jesus faz o resumo do resumo. Jesus resume em duas. Né? Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Vamos lá. Não se pode optar dentro, né, desse universo da lei e escolher entre as ordens da lei. Não. Eu vou escolher apenas as 248 leis que são as positivas acompanhadas de promessa. Eu vou cumprir apenas essas. E vou deixar as 365 de lado. Não, 248 ainda é muito. Eu vou pegar apenas 8. O indivíduo não tinha essa possibilidade dentro desse universo da lei. Era tudo ou nada. Ou ele cumpria toda a lei, ou ele era condenado ou condenada por ela. A lei anuncia uma maldição explícita sobre os que não a guardavam inteiramente. Isso fica evidente. Isso é claro, é nítido quando Paulo escreve em Gálatas 3:10. Vamos para esse texto. Vamos para esse texto e depois eu vou mostrar da onde Paulo buscou esse texto. Mas vamos ler primeiro Gálatas 3:10. Quem lê para mim, por favor? Gálatas 3:10. Os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Olha aí. Lê de novo, Gabi, lê de novo. Muito bom esse texto para a gente entender a ideia aqui que eu estou trabalhando com vocês, ó. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Fica claro ou não, gente? O que eu acabei de dizer para vocês, que a lei, ela prega, ela evidencia, ela anuncia uma maldição que está explícita para todos aqueles que não guardavam inteiramente a lei. Paulo deixa claro. E essa citação de Paulo, gente, é na verdade uma citação lá de Deuteronômio. Ó, vamos na origem? Deuteronômio capítulo 27, versículo 26. Vamos lá? Lê pra gente. Capítulo 27, versículo 26. Deuteronômio capítulo 27, versículo 26. Vocês que... o Gustavo tá aí, Deus abençoe Gustavo.
e todos os demais que estão acompanhando pelo Facebook. Acompanhe também aí, abra sua Bíblia, tá bom? Acompanhe, procure os textos, acompanhem aí a leitura. Quem achou, lê pra gente, por favor. Maldito quem não puser em prática as palavras dessa lei. Todo o povo dirá amém. Olha aí. Aqui está completando, não as cumprindo. Não as cumprindo. Quer ver, irmã Gabi? Vou comparar aqui com a tradução que o irmão Marcos tem aqui, ó. Almeida corrigida. A corrigida, a Almeida corrigida. Lê alta, irmão Marcos, por favor. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. Não as cumprindo. E todo o povo dirá amém. Tá? Então, a graça que Paulo trabalha aqui, ele diz, anula essa maldição que a gente acabou de ver. Então, qual o primeiro passo aqui? Detectar que de fato havia uma maldição nesse universo da lei. Aí, o evangelho da graça pregado por Paulo mostrava como homens e mulheres podiam ser redimidos dessa maldição. E como poderia acontecer essa remissão da maldição? Paulo vai dizer, pela fé em Jesus. Pronto, simples assim. Pela fé em Jesus. Oi? Eu não lembro se é em Coríntios que Paulo fala, né? Que ele fala que a lei era para condenação, maldição e morte. Não lembro o versículo que fala isso. Eu também não tô lembrando agora de cabeça. A lei, vamos perguntar aqui pro nosso primo Fala inteligente aqui. Maldição e morte, se eu não me engano. Quer ver? A lei era para... Vamos ver aqui se a gente acha. Não tô achando. Aparece os textos de Gálatas que eu já citei aqui. Você escreveu o que Vou ver se eu acho aqui. Vê aí, se achar, fala pra gente. Eu joguei aqui perguntando pro nosso primo inteligente, o Google. O que Não achei não. O que ela tinha falado? Que a lei era para condenação, maldição e morte. Vamos lá, se achar pode me interromper aqui a qualquer momento, tá bom? Então, a pregação, a proposta de Paulo é essa. Tá? O evangelho da graça pregado por Paulo é esse. Mostrar para tanto homens e mulheres, né, como eles poderiam ser redimidos dessa maldição. E a resposta de Paulo é que isso é possível através da fé em Jesus. Que por meio da sua morte perfeita, né, um sacrifício perfeito, recebeu a maldição sobre si mesmo. Né, a Bíblia diz que ele se fez maldito por nós, porque todo aquele que for pendurado no madeiro é considerado maldito. A lei impõe uma maldição aos que não cumprem toda a lei. Nenhum pecador cumpriu toda a lei, mas Cristo tomou sobre si a maldição da lei, livrando assim os que nele confiam. Os que nele estão, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que estão nele, que vivem nele, que morreram para este mundo e estão vivendo em Cristo. Tá? É o que Paulo fala em Colossenses. Quem morreu para este mundo, ressuscitou em Cristo, para viver em Cristo.
Vamos ler mais um texto em Gálatas? Agora, os versículos 10, do 10 ao 14, né? Nós lemos Gálatas capítulo 3, a Gabi leu Gálatas capítulo 3, versículo 10. Agora a gente vai ler novamente o 10, só que vai esticar essa leitura até o versículo 14. Gálatas capítulo 3, versículos do 10 ao 14. Vamos lá, quem lê pra gente enquanto eu tomo uma água aqui? Peguei água com gás, eu não consigo tomar água com gás assim muito, eu vou tomando devagarzinho assim. Vamos lá. Quem achar primeiro pode ler aí. Pode ler. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritos no livro da lei, para fazê-las. 11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. 12. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, pois por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Até o 14, né? Ó que maravilha. Tá? Então, claramente, a graça manifestada através de Jesus, tá? Em Jesus, ela anula essa maldição da lei. Ok? Tranquilo até aqui? Tranquilo, gente? E aí? Falem comigo, por favor. Tranquilo? Como que tá? Maravilha. Vamos avançando aqui então. Vamos lá. A liberdade em Cristo, realizada por obra do Espírito Santo. A liberdade em Cristo, realizada por meio da obra do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, gente, ele explica o seguinte: o ser humano precisa ser liberto de si mesmo e da tirania de sua natureza pecaminosa. É isso que Paulo está explicando. O que faz a diferença em nós? Qual a diferença daquele que entregou a sua vida para Jesus para as demais outras pessoas? É que em nós há uma ação do Espírito Santo de Deus. E o amor dele derramado em nossa vida é a única diferença. E é o que faz a diferença. Tá? A ação do Espírito Santo e o amor de Deus. Tá? Quando o Espírito Santo ele trabalha, a oração que brota de maneira espontânea em nossos corações, nós verbalizamos, né? É um trabalhar do Espírito Santo no mais profundo da nossa alma. A ideia, deixa eu resumir isso aqui. A ideia é como um filho se aproximando do pai.
A ideia é como um filho falando com o pai. A ideia é como um filho chamando pelo pai. Quando o Espírito Santo, ele trabalha em nós, na nossa vida, tá? Essa oração que Paulo vai dizer que são como gemidos inexprimíveis, é o Espírito Santo trabalhando em nós para que alcancemos essa liberdade promovida pela graça de Deus em nós. Amém? Deixa eu ver aqui. Bom, vamos lá, vou fazer mais uma consideração aqui e finalizo. Para Paulo, gente, essa liberdade em Cristo é realizada por obra do Espírito Santo. E Paulo vai trabalhar isso. De maneira ampla, tanto para judeus como para gentios, porque tanto judeus que tinham ainda esse apego às questões da lei, quanto para os gentios que não tinham lei, Paulo está trabalhando, olha, se vocês querem alcançar essa liberdade promovida pela graça de Deus, isso só é possível através do Espírito Santo trabalhando na vida de vocês. Aí é uma obra definitiva, né? O Espírito Santo trabalhando em nossas vidas. Bom, eu vou ficar por aqui hoje. Semana que vem a gente volta e eu vou voltar falando sobre os principais temas de Gálatas. E aí, lógico que a gente vai falar sobre o fruto do Espírito Santo, as obras da carne e por aí vai, tá? E aí a gente finaliza rapidinho Gálatas e já vamos avançando aí no nosso estudo sobre as cartas paulinas. Tá joia? Deus abençoe vocês. Que bom retornarmos, estarmos juntos novamente. Deus abençoe aqui o pessoal no Facebook, nós que estamos aqui também no Google Meet, também aqui o irmão Marcos que está aqui presencial. Deus abençoe vocês, amém. Abençoe a família de vocês. Um 2024 repleto de bênçãos de Deus sobre você, a sua casa, a sua família, que seja um ano abençoado para todos nós aqui, em nome de Jesus. Amém, gente? Ô, Thiago, oi. É lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, que fala, viu? Ah, é? Fala aí pra gente o texto que a Gabi comentou. Fala aí. Olha, vai falar, lá a partir do 7 fala assim: se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, que ele está falando, né, da lei, sim, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos da face de Moisés por causa da glória do seu rosto. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então, acho que ele fala, né, da nova aliança agora, sim, do Novo Testamento, Jesus. Porque se o ministério da condenação, ele chama de novo de condenação, foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Isso. Porque também o que foi glorificado nessa parte não foi glorificado por causa dessa excelente glória. É aqui. Maravilha. Coríntios 4 falou. Repete aí, Gabi, pro pessoal. 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do 7, viu? 7, 8 e 9. Isso, ó. 2 Coríntios, anotem aí. Maravilha? Obrigado, viu? Beleza. Deus abençoe. Obrigadão. Boa noite, paz do Senhor. Tchau, a paz, com Deus. Vou finalizar aqui. Deus abençoe, tá, gente? Deus abençoe aqui também no Facebook. Um abraço para você que vai nos acompanhar por aqui. Deus abençoe. Vou finalizar.